Aqui aí é a Rússia. Vocês me chamam como quiser, né? O título, né? Messias, Mehuziraio, Hamasia, Hamedi, Maitreya, Maitreya, o que for, Hamedi, Messias, o Salvador, o Remidor, o Redentor, o Ungido, me chamem como quiser. Mas por favor, não se ajoelhe na minha presença. Não quero. Ninguém de joelho mais na terra. Por favor, eu vim libertar. Vocês ajoelham na presença de quem? Dos tiranos religiosos que vão domesticando vocês para passar a espada no vosso pescoço. Quando lhe prometem perdão de pecados, um lugarzinho que eles dizem, né, lá no céu, uma morada eterna, e coloca todo mundo de joelho lá, no início do serviço de culto, no final do serviço de culto, tanto faz qualquer serviço de culto, ou é islâmico, cristão, do cristianismo, do islamismo ou do judaísmo. E as demais religiosidades, que têm os seus líderes corruptos, que são aparelhos de Estado dos governos tiranos, que colocam todo de joelho, como cego, para o matadouro guiado pelo cego que está à sua frente. Mas há que uns que estão vos guiando se fazem de cego, né? E usam uma palavrinha muito interessante, chamam de F, de fé. Aí eles dizem, o homem tem que ter fé nesses tiranos, porque você ajoelha na presença desses tiranos, que fica na frente de um povo, cobre-se o corpo, coloca uma roupa toda enfeitada, uns com alguns sinos na mão, com objetos metálicos na mão, indicando sacrifício, e tornam a comunidade mundial humana submissa aos tiranos. E eu sou quem? O Criador do mundo, que estou levando o quê? O meu novo nome ao mundo. Qual é o seu novo nome, Criador do mundo? Yahushua. E pronto. Porque eu venho ainda a realinhar as órbitas dos planetas. O que são realinhar as órbitas? É realinhar as pessoas, resgatar o sentido de entendimento do ser humano. Tirar o ser humano da utopia, da mentira, e colocar ele na realidade expressa da vida. Ou é, toda a terra foi marcada com o nome da besta, de norte, sul, leste e oeste, e foi levando esse nome da besta. Não é isso? E foi aberto as fronteiras. O nome da besta, né? Que colocaram o nome da besta, de um suposto salvador, que não existe. Essa pessoa não existe. O nome Jesus não existe. Existe o nome. A pessoa não existe, sou eu. Os atos, os feitos são meus. Isso é uma usurpação da honra alheia. Isso é um império 666, o império da mentira simplesmente.
E levou-se esse nome com muita facilidade em toda a Terra após o ano 300, aproximadamente, após o ano 100 dessa era comum de tarot, 0 até 100, de 0 século 1. 100 até 200, de 0 século 2. 2000 até o ano 2100, século 21 é o que estamos. E até o século 21 perdurou isso, essa mentira. E toda a Terra foi marcada com esse número da besta na mão e na testa. Por que na mão? Porque eles pegam a caneta e escrevem o quê? O nome da besta. Dizem que é o Salvador. Mas na realidade, o Salvador sou eu, Yahushua. E na testa, ele tem o nome do ídolo. Porque os pensamentos dele estão se levando ao ídolo. E o ídolo está com a boca aberta, comendo toda a sua gordura. E você faz o quê? Ajoelha sempre, porque o ídolo não existe. Ele nunca conversa contigo. E eu existo. Então é isso. Correto? E agora chegou o tempo de eu tirar as marcas da besta da sua testa e da sua mão. Você começará a escrever aos outros: o Messias, o Salvador é Yahushua, o Hamadi. O Hamadi é Yahushua, o Maitreya é Yahushua, o Mehusi Raio é Yahushua, o Hamashia é Yahushua. Agora é o tempo da restauração de quê? Da verdade no templo. Eu digo restauração porque eu estou colocando novamente a verdade no templo. Qual é o templo, a sua mente? O verdadeiro nome, o verdadeiro sacrifício. E estou tirando a mentira, a usurpação da honra alheia. E quando o sistema 666, o sistema religioso e governamental humano, que nada mais é do que o governo de Satã, e pronto. E o trono dele está onde? Na África, Ásia. As escrituras é bem clara sobre isso. As 7 Kokavi e aos 7 Molarim. Eu bem sei onde tu está, que é o trono de Satã, na Ásia Menor. É África, Ásia, aonde ele ainda até o tempo de hoje mata os africanos de fome. E ele veio o quê? Roubar, matar, destruir. E qual é o nome que eles professam? É o nome do ídolo. E agora eu estou chegando em África, em Ásia, Oriente Médio. Eu estou tirando o quê? A marca da besta. Ah, que muitos vão amar mais a idolatria, a besta, e toda sorte de mentira dela do que a mim. Esses verdadeiramente serão eliminados por mim, não pela besta, porque estão mortos o que sai da boca dele, enxofre. Eles são mortos pelo que sai deles, pelo fermento que é a besta. É o pecado. Eles estão mortos em si mesmo. Não voltam. Eles preferem mais seguir a besta e fazer frente a mim. É o que está acontecendo. O povo que serve a besta, que foi marcado pelo ídolo, aqueles que não se arrependem dos seus pecados, mas adoram mais os estátuas. A besta é uma estátua. Esse ídolo é uma estátua. Visto que tem uma estátua dele no país chamado Brasil, no estado de Rio de Janeiro, aonde é uma carnificina generalizada ali. E o que aquele ídolo faz? Nada. E qual é o nome dele? É o nome da besta, que está nas igrejas, que está em toda a África, Ásia, em todos os países na Europa.
Principalmente que é o berço do cristianismo, que levou esse nome de besta para todos os países para explorar as riquezas da terra e matar os homens que ali viviam. Então é isso. E agora eu estou com esse serviço de desfazer os laços de Satã, até chegar lá no trono dele, onde é África e Ásia. Na antiga Ásia Menor. Procura saber aí onde é a antiga Ásia Menor. Lá está o trono de Satã. Aonde estão aqueles que acreditam em mim, que estão sofrendo perseguições ao extremo. E eu tenho que chegar lá e destronar ele. É pronto. Porque lá, como que ele está lá? Porque lá as nações exploradoras utilizaram daquele trono lá para escravizar o povo. Para prender o povo ali, para arrancar deles a mão de obra em troca de ração, e quando muito nem ração se dava a eles, morriam de fome. E tudo aquilo que se mostrava pelos cientistas, pelos repórteres, era proibido. A censura é extremamente eloquente em proibir a verdade. Mas comigo agora não tem como mais. Que se proíbe de tal forma, eu chego e arrebento tudo. Eu não subi Chomanhal e não meti o pé lá em cima, não mandei as pedras de enxofre com fogo e soprei no destruir Sodoma e Gomorra. Por que não posso fazer novamente? Fazer descer fogo do alto para queimar a impiedade e a iniquidade na terra. Então eu peço, você que vai entrar num templo religioso, não ajoelhe, por favor. E diga àquele imperador lá na frente, aquele espírito de anti-Yahushua, anti-Yahushua, isso que é o espírito de anti-Yahushua, aquele homem que está na frente, vocês vão dizer para ele em peso, nós não vamos ajoelhar mais. Yahushua disse para não ajoelhar mais. E tira aquele profano lá de cima do púlpito, da tribuna ou do altar e lança ele para fora. E a polícia não pode fazer nada, por favor. Ou vocês estão a meu favor ou estão contra mim, o exército da terra. Até agora vocês obedeceram aos governantes corruptos, que roubam vocês mesmos, que roubam seus filhos, suas famílias, tiram da tua mesa, porque não te pagam perfeitamente o que vocês merecem. E no morro, todos aqueles que comandam o morro, a favela, estão contra mim ao meu favor. Eu não tenho arma, eu tenho a palavra, eu tenho a verdade e pronto. Eu tenho a verdade, a lealdade para acabar com essa podridão na terra. Não se ajoelhe na frente desses ímpios, desses cães gulosos mais. Aí acaba-se. E não dá o seu dinheiro para eles, aí acaba-se. Aí eu seco os cofres do Vaticano, que produzem dinheiro para a terra inteira, para enganar a terra. É de lá que vem o dinheiro. É lá que é o caixa preta. Lá que é o segredo que está na parede, que ninguém sabe, mas tem uma máquina de dinheiro. E que sai explorar a população mundial. Mediante aos presidentes, aos reis, aos príncipes, aos chefes religiosos que vão lá sentar no colo da besta. Que levou a fome à terra, a destruição das mentes humanas. Vamos encerrar aqui, porque senão eu tenho que abrir muito livro e eu tenho que fechar um pouco. Mas assim é, Yahushua.